Pronto, deixa eu voltar lá no site. A primeira dica que eu dou aqui para vocês é que vocês anotem os 5 principais pontos que você achou interessante do curso. E aqui tem bastante coisas explicadas, tá? Como que é o WhatsApp, como que funciona a metodologia, como estudar, tem depoimentos aqui de alunos, tem as principais dúvidas. Então, às vezes o cliente te pergunta alguma dúvida, já tem aqui a dúvida respondida, e é só você fazer uma colinha, né? Então, até dou essa dica aqui inicial de você, obviamente, tá anotando os principais tópicos, tá? Mas toda vez que você for fazer a inscrição do aluno, você vai clicar aqui em Começa Agora. Quando você clica em Começa Agora, vai aparecer uma tela de checkout, onde você vai estar preenchendo aqui algumas informações, ou seja, as informações do possível aluno. Um ponto de atenção aqui, tá? Depois vocês fazem um teste e confirmem. Vocês têm que perceber se aparece o nome aqui de vocês. Tá vendo que tem aqui atendimento, Jonathan Rodrigues Vieira? É muito importante que ao copiar e colar o teu link esteja aparecendo o teu nome, porque é a forma da empresa saber que é você que está realizando esse preenchimento. Tudo bem? Então o cliente vai preencher aqui o nome, e-mail, celular, até depois eu te dou o conselho de você fazer um teste, você fazer uma simulação, tá? E aí quando você avança para essa etapa, você avança para a etapa de pagamento, tá? Para a etapa de pagamento, tudo bem? Na etapa aqui de pagamento vai ter os tipos de planos. Quem está aqui lembrando, quem lembra os tipos de planos que a gente trabalha aqui da WhatsApp? A gente tem dois planos principais. A gente tem o plano anual e o plano vitalício. Alguém lembra o preço de cada um desses planos? A Tayane falou que 266 e 162. Exato. Isso aqui vocês têm que ter, tá, pessoal? É uma informação importante. Como é que você vai trazer para o cliente sem ter o preço do curso, né? Então, o 266 é o plano vitalício e o 162 é o plano anual. Qual é a vantagem do vitalício, Jonathan? A pessoa ela vai pagar durante um ano esse valor e depois ela vai ter acesso para sempre ao curso de inglês. Daqui 10, 20, 30 anos, ela não vai ter que se preocupar com curso de inglês mais. O que é muito interessante, porque se você desenvolve a musculatura do inglês e você para de praticar, você enferruja. Eu falo isso porque eu, de certa forma, estudo o inglês há um bom tempo e toda vez que eu paro de praticar, o meu inglês enferruja. Percebe? Então, ter o plano vitalício é uma baita vantagem, porque ele vai pagar uma vez e ele não vai precisar preocupar mais nunca em procurar curso de inglês na vida dele, né? Então, quando a gente pega aqui o plano, vamos considerar 266 vezes 12, a gente está falando de um custo final de, não vai dar para vocês verem, mas eu vou falar aqui para vocês, de R$ 3.192. Você, como agente White, você ganha 10% dessa venda, ou seja, se você faz uma venda vitalícia, você vai ganhar R$ 319,20. R$ 319,20 por uma venda que você faz. Se você faz o anual, que é 12 vezes de 194, perdão, 12 vezes de 162, esse valor total dá 1.944, você ganha 10% disso e você vai ganhar R$ 194,40 pela venda anual, tá? Só que a gente tem ainda um outro potencial para você ter ainda mais ganho aqui dentro da plataforma. Não sei se o João chegou a comentar, mas o cliente, na hora que ele está adquirindo o curso, ele tem a opção de adicionar uma segunda pessoa no perfil dele por mais R$ 50 por mês. Então, essa época do ano, presente de Natal, né? A gente brinca, ó, você dá presente de Natal para alguém que você gosta, ou você incentivar uma pessoa da tua família, principalmente casal, né? Que às vezes divide, fica bem baratinho quando você soma 50 e divide por dois, né? Esse de 30 era na Black Friday, né? A gente não tá mais na Black Friday, tá bom? Então é R$ 50 o nosso preço normal. Ou seja, você adicionando esse multi-perfil por mais só R$ 50. Qual que é a pergunta que eu faço, Jonathan?
fulano, a gente tem aqui uma oportunidade de você adicionar uma segunda pessoa no teu perfil. Essa pessoa ela vai ter o certificado dela, o acesso dela, tudo diferente do seu, por mais R$ 50 a mais por mês. Você acha interessante aproveitar essa promoção agora? E você dar de presente ou incentivar alguém que você gosta? É só essa pergunta que você vai fazer, entendeu? Bem simples. Ah, eu posso decidir depois. Não, pô, não pode. É igual, até brinco, é igual a batata frita do McDonald's. Por mais R$ 2 você adiciona uma grande. Tem como adicionar depois? Não tem como, né? É uma oportunidade pro momento. Beleza? Então, essa é uma opção que você tem para até aumentar o teu ganho. Vou te mostrar na prática. Sim, pode ser os dois planos. Então, se a pessoa ela pega o plano vitalício com multiperfil, vamos fazer a conta aqui de novo. 266 mais R$ 50 dá 316, vezes 12 dá 3.792. 10% você vai ganhar R$ 379,20 por essa venda. Se for anual, 162 mais 50 dá 212, vezes 12 dá 2.544, que vai dar 254,40 reais por essa venda. Tá bom, pessoal? Então, a gente vai. Vocês percebem a possibilidade de ganhos que você tem aqui a cada perfil que você fecha, tá? Turma, hoje presta atenção no que eu vou trazer aqui para você, tá, Breno? Amanhã a gente vai ter um outro bate-papo de mais tira dúvidas. O que eu vou estar te passando aqui é o principal para você iniciar e já ter sucesso aqui dentro, tá? Então a gente tem essas possibilidades de ganhos. Por que que a gente faz pelo link padrão, turma? Porque a nossa venda é uma venda feita via cartão de crédito. Então, quando a gente abre aqui, por exemplo, o checkout, ele vai ter que colocar aqui o cartão de crédito dele, entendeu? Como é um curso que vai consumir o limite do cartão, é como a pessoa estivesse comprando uma geladeira e dividindo em 12 vezes, um iPhone dividindo em 12 vezes, é uma TV, um micro-ondas, que seja. Quando você vai fazer uma compra, consome o limite do cartão e você vai pagando as parcelas, entendeu? Se a pessoa ela não tem limite em um cartão, você pode pagar em dois cartões. Hoje em dia é muito comum a pessoa ela não ter mais de dois cartões de créditos, né? Então ela pode dividir. Ah, vou pagar R$ 1.000 em um cartão e vou pagar o restante em outro cartão. Tem essa possibilidade, tudo bem? Temos também a parceria aqui com o Nubank, né? Vamos supor que a pessoa ela não tem o cartão de crédito, ela não tem os dois cartões de créditos para dividir, né, o limite. A gente tem uma parceria com a Nubank, é só você colocar o CPF aqui do cliente e a Nubank vai perceber se ela aprova ou não aquele crédito para ela. Aqui já é um fator que vai depender do banco, do relacionamento dela com o banco, né? Se ela é uma pessoa que tem o nome sujo, né, ou ela não paga as faturas do cartão na data correta, dificilmente o Nubank vai liberar o crédito para ela, tá, turma? Mas tem pessoas que têm um bom relacionamento com o banco e o Nubank libera um crédito na hora para ela fazer a efetivação do curso, tá? E de último caso, a gente tem um pagamento por Pix. Esse pagamento por Pix é o valor integral, então a pessoa ela tinha que ter esse valor na conta, né? De forma integral. Só que o pagamento por Pix, ela tem um desconto de 10%. Que ela, como ela está pagando ali pelo Pix, ela tem esse desconto de 10%. Mas ela teria que ter todo o valor integral na conta, tá bom? Então, qual que é a forma que você faz suas vendas, Jonathan? 95% via cartão de crédito, tá? Alguns eu vou para o Nubank e alguns outros por Pix, mas sempre por cartão de crédito. Por exemplo, hoje mais de metade da população brasileira tem uma conta na Nubank e geralmente essas pessoas elas possuem um cartão de crédito. Tudo bem? Então, toda vez que você for fazer a sua compra é no link padrão. Você fazendo a venda, perdão, fazendo a venda, essa venda efetivamente a comissão já cai na sua conta, né? Ou seja, vai ficar lá para você emitir a sua nota fiscal e receber o seu dinheiro. Bom,
Você recebe essa comissão de forma integral. Já no link recorrente, qual é a hora que a gente recorre ao link recorrente? É quando a pessoa não tem esse limite no cartão de crédito. Vamos supor que você fechou a venda vitalícia com a pessoa, ela precisaria ter um limite de mais de R$ 3.000 no cartão dela disponível. Se ela não tem esse limite disponível, ela não tem dois cartões, ela não tem o Nubank, não tem o Pix, ninguém consegue ajudar ela. É realmente aqui de último caso, tá, turma? Aí a gente parte para o link recorrente. Por quê? No link recorrente, a pessoa ela não precisa ter o limite total do cartão para efetivar a compra. Ela só precisa ter o valor da mensalidade. Então, se ela tem 266, vai passar e ela vai efetivar a compra. Ou, não, ela escolheu o plano anual, que é 162. Ela precisa ter só 162, vai passar e vai efetivar a compra, tá? Mas qual que é a parte ruim dessa questão? É que como a empresa vai estar recebendo a comissão de forma recorrente, né? Porque não consumiu o cartão da pessoa de forma integral, você também vai receber a comissão de forma recorrente, né? Então, essa comissão que eu trouxe aqui para vocês, você vai receber ela de forma recorrente. Então, por isso que a gente sempre vai optar em fazer a venda no link padrão. Esse link recorrente a gente só libera para aqueles últimos casos, tipo, pô, a pessoa ela quer fazer, ela está muito afim, pô, você também não quer perder a venda, aí você vai lá e abre essa exceção, tá? Mas o ideal é que você sempre faça pelo link padrão, porque você já faz a venda, você já recebe a sua comissão de forma integral, você ganha até mais pontos para a sua meta, para a sua estrela, depois eu vou entrar em mais detalhes sobre isso, e já fica tudo certo. De último caso recorrente. Mas ficou claro aqui para vocês a diferença entre link padrão e o link recorrente? Pode colocar aqui, por favor, no chat. Tava dando qual erro, Gabriel? Coloca aqui no chat pra gente, vai que eu consigo te ajudar. O Breno, tá, ele trouxe uma dúvida sobre essa questão do valor. Então, Breno, a gente não tem essa objeção, porque a WhatsApp é uma empresa de mais de 30 anos de mercado. A gente é uma empresa que tem resultado, né? Hoje a gente é considerado a número um do Brasil, né, particularmente. E vocês vão perceber que pela nossa técnica a gente trabalha com indicações. Então, quando a pessoa ela está realmente decidida em querer fazer inglês, lembra que a gente até comentou que a gente não fica tentando convencer ninguém sobre a importância do inglês, que não é uma venda de convencimento. Eu só vou seguir com pessoas que realmente eu percebo que têm interesse no assunto. Então, quando elas percebem que, poxa, elas vão ter acesso a um curso, pô, número um do mercado, que é o WhatsApp, ela foi indicada por alguém que ela conhece, provavelmente. Ela não nem vai questionar sobre isso, entendeu? E ela quer realmente aprender inglês, ela já sabe que ela não é igual uma academia, né? Qualquer curso que você for fazer hoje é 5, 6 anos. Uma faculdade é 5, 6 anos. Um curso técnico é 2, 3 anos. Então, quando envolve educação, a pessoa ela já sabe que ela vai ter que ficar mais tempo em algo, né? Não é do dia para a noite. Então, a gente acaba nem tendo tanto essa questão, tá? A Juliana perguntou como o cliente pagará as demais parcelas. Aí vai ser um crédito recorrente, tá, Juliana? Todo mês a WhatsApp vai lançar essa parcela no cartão de crédito dela, tá? Então, por isso que é importante a gente sempre fazer pelo link padrão. Sempre. De último caso, você recorre ao link recorrente para não perder a venda, obviamente, tá bom? Pagar pelo Pix, pessoal, o cliente vai ter 10% de desconto. Ou seja, ele vai pagar um valor a menos e você vai ganhar 10% em cima desse valor que ele pagou, entendeu? Então a sua comissão é sempre mediante ao valor que o cliente paga. Se ele paga lá o multiperfil vitalício, sua comissão é a maior de todas, né? Se ele paga pelo Pix e tem o desconto, a sua comissão é um pouco menor, mas não deixa de ser também uma baita comissão. Sempre mais vantagem no cartão, exatamente.
sempre mais vantagem. O Pix é muito raro, tá, turma? É aquele caso 1%. Eu acho que 1% das minhas vendas, eu tenho mais de 3 mil vendas, 1% das minhas vendas foram por Pix, tá? Mas vamos lá, turma. Agora vamos aqui para o que importa, né? Tirando essa dúvida do link recorrente padrão, que é uma dúvida que muitas pessoas têm, vamos aqui falar agora de como vocês vão conquistar os seus primeiros clientes, como que vocês vão conquistar essa primeira venda. E eu quero falar um pouquinho da característica principal dessa primeira venda, tá? Quando eu iniciei aqui a minha jornada, como eu falei para vocês no nosso primeiro encontro, eu nunca tinha trabalhado. Eu vou até fechar aqui o chat para vocês prestarem atenção aqui, tá? Quando eu realizei aqui comecei a minha jornada como executivo comercial, eu nunca trabalhei com vendas, foi o meu primeiro contato. E eu acho que o principal ponto que eu entendi que fez uma grande diferença, porque logo na minha primeira semana eu já fiz 10 vendas. E eu adotei algumas estratégias que eu quero compartilhar aqui com vocês, que eu vejo que se vocês adotarem, vocês vão ter um resultado interessante, tá? E o primeiro ponto que a gente tem que entender é que um bom vendedor ele tem três características. Eu que já formo vendedores aqui para a empresa há bastante tempo, eu percebo que todo vendedor aqui que se destaca, ele vai ter essas três características. Primeiro, é um cara que tem ambição, ou seja, ele olha para a realidade de vida que ele vive hoje e ele rejeita, né? Seja porque ele não vive no lugar que ele gostaria de viver, seja porque ele está no emprego que ele recebe pouco e ele gostaria de aumentar a sua renda para ter uma melhor qualidade de vida. Cara, ele não está satisfeito. Eu acho que todo mundo que está aqui hoje é porque olha para a vida e fala, cara, eu não estou satisfeito com o que eu tenho hoje, eu quero mais, quero construir algo maior e ter acesso a mais coisas. Então, por natureza, a pessoa que ela quer crescer como executivo, como vendedor, ela tem que ter essa ambição, tá? A pessoa que não tem ambição, que não pensa em mudar de vida, de realidade, cara, dificilmente ela vai dar certo em vendas. Se o que ela vive hoje para ela tá bom e se não mudar tá tudo bem também, cara, dificilmente ela vai ter um motivo para ação, né? Então, a ambição é um dos pilares principais e ambição é diferente de ganância, né? Então, isso tem que ter muita clareza em relação a isso. Segundo ponto, o bom vendedor ele tem que ter técnica. Venda não é dom, né? Não é talento. Eu nunca me imaginei trabalhando com vendas, por exemplo. Fazia faculdade de odontologia, eu estava mexendo com dente, né? Era da área da saúde. Não me imaginava jamais fazendo ligações para fazer uma venda de curso de inglês, cara. Então eu percebi durante esse processo que venda é técnica, e toda técnica você consegue se desenvolver praticando. A gente pode ficar aqui um mês falando sobre técnica de vendas, mas você só vai aprender efetivamente a técnica quando você começar a praticar. E, obviamente, quando você começar a falar com pessoas, você vai cometer erros, você vai cometer falhas, e é um processo normal, tá? Se eu fosse pegar todas as pessoas que eu abordei antes, hoje com a minha experiência, eu tinha feito muito mais vendas. Mas essas vendas que eu deixei de fazer, por falta da minha competência técnica na época, foi importante para o meu desenvolvimento técnico, tá? Então, técnica, vocês vão se desenvolver com o tempo. Não tem como, de ontem para hoje, vocês já estarem craques nos 7 passos. Já estão fazendo uma boa conexão, fazendo uma boa DI, tá tirando vaga de cliente, tá fazendo um bom speech, tá fazendo um fechamento bem condensado para não ter nenhuma objeção no final. Então, é algo que vocês vão se desenvolver. A gente tem um prazo aqui, que o Flávio sempre trouxe para mim, que são 3 meses, ou seja, são 3 meses para você ficar bem afiado na técnica. Mas são 3 meses praticando, né? A gente tem um bordão aqui que é vender, treinar não vende, mas vender treina. Então, vocês só vão realmente se desenvolver fazendo. Isso vai depender de tempo, tá? E o terceiro ponto é a gestão das emoções. Por quê? O vendedor é aquela profissão que a gente vai estar lidando com uma coisa que ninguém gosta. Nenhum ser humano gosta, é contra-intuitivo da natureza humana, que é o não. O bom vendedor, ele não liga com a rejeição. É aquele cara que não liga com o que o familiar está pensando, né? Pô, o cara lá trabalhando com curso de inglês. Ele não liga com as críticas, ele não se importa com, né?
é o cara que sabe lidar com esse ambiente externo não favorável a ele. Por quê? Para você conquistar o seu sim, às vezes você vai ter que levar 30, 40 não. E aí eu trago uma reflexão. Todo mundo aqui gosta de acordar e pensar, poxa, eu vou levar bastante não hoje. Ninguém gosta. Então, um bom vendedor, ele entende que o não é uma ferramenta, faz parte do trabalho dele. Até costumo dizer como o sangue na mão de um cirurgião, de um médico, não tem que ir lá operar, ver sangue, enfim. O vendedor, ele vai ter que ver não todos os dias para ele conquistar o sucesso dele, entendeu? Então, quanto mais rápido a gente entende que o não, ele faz parte do nosso trabalho de desenvolvimento, mais fácil fica o trabalho, tá? Então, um bom vendedor também, ele tem essa gestão de não se importar com não, de não se importar com a rejeição e trabalhar bem em cima disso. E também é uma habilidade que a gente se desenvolve. Eu não, quando eu comecei a minha jornada, pô, quando a pessoa lá me dava um não, meu mundo desmoronava. Eu falava, meu Deus, o que que eu fiz de errado? Por que que essa pessoa me falou um não? E eu começava a trazer para mim, mas não é para mim, é porque faz parte, está dentro da estatística. E hoje, quando eu levo não, quando a pessoa, ela, de certa forma, não quer seguir com nossa oportunidade, eu já entendo que faz parte da estatística. Mas também é uma habilidade que a gente se desenvolve. Por que eu estou trazendo esses três pilares de um bom vendedor? Porque técnica vocês vão ter? Não. Gestão vocês vão ter agora? Também não. Então, qual que é a única variável que vocês controlam? É como vocês entram com ambição nesse projeto. Então, as pessoas que vão conquistar essa primeira venda, geralmente são as pessoas que estão, cara, com sangue nos olhos, querendo fazer isso aqui acontecer. E eu falo isso por experiência própria. Quando eu falo ambição, é aquela pessoa que está disposta a se arriscar, a falar com o máximo de pessoas possíveis para conquistar a sua primeira venda. Entendeu? Então, quando eu entrei na plataforma, eu entrei com esse espírito. Eu falei, cara, eu não tenho técnica, eu não tenho gestão, mas eu vou fazer a minha primeira venda. Eu tô com essa vontade de já começar a crescer, já conquistar a minha primeira estrela, já bater a minha primeira comissão. Então, esse eu acho que é um alinhamento que você tem que ter para você conseguir ter mais sucesso nessa primeira etapa. A partir daí, agora a gente vem com as estratégias, tá? E eu vou dar aqui três estratégias que eu adotei e eu quero que vocês também anotem, se possível, que foi um divisor de águas para na minha primeira semana eu ter feito 10 vendas, tá? Primeira estratégia. Lá na parte da técnica de vendas, qual que é o sexto e o sétimo passo? Referidos e validação. Ou seja, eu entendi que se eu conquistasse as minhas primeiras indicações, eu ia aumentar muito a minha chance de conquistar a minha primeira venda. Porque a indicação, pessoal, é uma das coisas que mais valiosas do mercado, né? E é uma coisa super antiga, né? É o famoso boca a boca, né? Quando eu quero ir consultar um médico, ir em algum dentista, algum prestador de serviço aqui para minha casa, eu vou buscar por alguma indicação, porque só de ter uma indicação já me passa segurança. Ah, uma pessoa que eu confio muito me indicou para um dentista. Cara, eu nem vou pesquisar sobre esse dentista, eu já vou confiar e provavelmente eu vou fechar algum plano ali odontológico com ele. Não é assim? A gente tem, de natureza humana, a gente confiar numa indicação. Então, o que que eu pensei? Cara, eu tenho que conquistar minhas primeiras indicações, porque eu vou aumentar minha chance de conquistar minha primeira venda. Então, o que que eu literalmente fiz? Eu vou até abrir o chat aqui agora de novo. Eu abri a minha lista de WhatsApp, literalmente abri a minha lista de WhatsApp. Na época eu tinha 300 contatos e eu separei as 10 pessoas mais próximas do meu ciclo. Quem são essas 10 pessoas? A minha noiva, o meu irmão, meus amigos, pai, mãe, aquelas pessoas que eu tinha efetivamente muito contato. Qual que era o meu objetivo com essas 10 pessoas mais próximas? Era eu vender para elas? Não. Era eu pegar minhas indicações com essas pessoas mais próximas. O que que eu pensei na época? Poxa, se de 10 pessoas eu pego 20 indicações de cada um, eu já tenho 200 pessoas para eu aplicar a técnica. Ou seja, 200 potenciais clientes para eu iniciar o meu trabalho. Então, o que que eu fiz? Eu fui atacando as pessoas que eu tinha mais. Na época a gente estava na pandemia, que eu estava convivendo pessoalmente, que era minha noiva e meu irmão.
Então, pum, ataquei a minha noiva. Literalmente, a gente sentou juntos, eu expliquei para ela como que funcionava o trabalho, que era um trabalho por indicação, que eu tinha iniciado aqui o projeto como trainee comercial. Ela já estava ciente que ela estava me acompanhando aqui no processo. Eu literalmente fiz a voz de comando com ela. Ó, ela sentou junto comigo, fiz ela abrir a lista de WhatsApp dela e fiz ela selecionar 50 pessoas para me indicar para o projeto aqui da WhatsApp. Jonathan, 50 pessoas que têm interesse? Não. O meu papel aqui não é julgar se a pessoa tem interesse ou não. É só pegar as indicações. A gente foi selecionando ali, um da letra A, um da letra B, um da letra C, um da letra... Ela fez essa lista, a gente juntos fez essa lista. Ela me enviou esses contatos e depois que ela me enviou esses contatos, a gente fez a última etapa da técnica, que é a validação. Eu vou mandar essa mensagem para vocês lá no grupo. O que seria a mensagem de validação? É como se a pessoa que está me indicando, ou seja, a Ana, que é minha noiva que está me indicando, avisasse para as pessoas que ela me indicou, que ela realmente me indicou e que eu vou entrar em contato com ela. Então é basicamente, olá, fulano, tudo bem? Conheci um projeto bem legal de inglês, te indiquei para o executivo Jonathan. Posso pedir para ele te colocar como prioridade? É algo que faz sentido para você para te colocar como prioridade? É uma mensagem parecida com o que eu trouxe aqui para vocês que eu vou mandar lá no grupo. Mas é uma mensagem que tem um grande potencial. Porque, pensa, a pessoa ela tá me indicando, a pessoa me indicou pessoas e além dela ter me indicado, ela tá avisando essas pessoas que eu vou entrar em contato com elas. Então, quando eu finalizei ali com a minha noiva, eu já tinha meus 50 potenciais indicados que foram avisados sobre o meu contato. Eu repliquei a mesma coisa com meu irmão. Sentei com meu irmão, expliquei para ele que eu estava iniciando esse projeto, que eu estava precisando contar da ajuda dele para minhas primeiras indicações, que eu estava construindo a minha carteira de clientes, né? E que eu estava precisando de um empurrãozinho dele inicial para conquistar minhas primeiras indicações. Sentei com ele, fiz ele abrir a lista de contato, fiz ele selecionar 50 pessoas e a gente validar cada pessoa sobre a oportunidade do inglês. Repliquei isso com amigos. Como que eu fiz com amigos? Eu simplesmente peguei e liguei. Liguei, expliquei para essas pessoas também sobre o projeto que eu estava iniciando. E aqui vai uma dica. Nunca peça indicações por mensagem ou por áudio. Esse é o principal erro do iniciante. Turma, a gente está falando aqui das 10 pessoas mais próximas do teu ciclo. Quando você quer conversar com uma pessoa próxima a você, você manda mensagem, fulaninho, eu posso te ligar? Não, você pega e liga. Fulano, ó, tô precisando falar contigo. Você tem 10 minutos? Se a pessoa ela tá ocupada, tá trabalhando, tá fazendo outra coisa, você vai marcar com ela, ó, então faz o seguinte, me fala qual horário que você está disponível, que eu preciso falar sobre um assunto importante com você. Aí você vai marcar para conversar com ela mais tarde. Mas você vai ficar mandando mensagem para pessoas próximas, eu posso te ligar, ó, comecei um projeto. Não tem resultado, eu já te garanto, tá? Não manda, não pede indicações por mensagem ou por áudio, porque indicação a gente não pede, a gente pega. Isso é uma coisa que vocês vão aprender com o tempo. Então, peguei e liguei para os meus amigos, falando, estou precisando falar contigo. Você tem 10 minutos? Tem. Aí eu explicava para ele que eu comecei aqui na WhatsApp, como trainee, que é um projeto de inglês. Expliquei para ele ali de forma bem breve. Perguntei se eu poderia contar com a ajuda dele para eu conquistar minhas primeiras indicações. A pessoa falando que sim, você já faz a voz de comando. Ó, tô te mandando um oi. Responde meu oi no WhatsApp. Já direciona a pessoa para abrir a lista de contatos. E aí você vai falar para ela selecionar ali 20 pessoas. Então, com meus amigos, eu fiz literalmente isso. Um dos meus grandes amigos, o Arthur. Arthur, ó, você vai abrir o seu contato. Você está trabalhando com aquele Androidão ainda? Aquele celular velho que você tem? Ah, é. Ó, então clica no clipezinho de anexo. Eu sei que no clipezinho de anexo é onde que vai levar ele para os contatos. Se for iPhone, é o botão de mais, né? Ah, abriu aí foto, câmera, é isso. Clica em contatos. Ah, abriu seus contatos, Arthur? Abriu. Arthur, cara, agora eu preciso que você vai selecionar 20 pessoas para ter acesso aqui a essa oportunidade do inglês. Arthur, cara, são 20 pessoas que vão fazer inglês? Claro que não. A ideia aqui é você me ajudar, a você me dar esse help inicial para eu iniciar aqui minha jornada como executivo e montar a minha primeira carteira de cliente, tá bom? Posso contar contigo, irmão? Ah, pode.
Pronto, acabou. Então, eu fui fazendo isso com meus amigos, pessoas próximas, familiares. Ou seja, no final dessas 10 pessoas que eu abordei, eu já tinha uma lista bem interessante para começar o meu trabalho, para começar a aplicar os 7 passos. E aqui fica um questionamento. Jonathan, foi todo mundo que te passou? Teve 2 pessoas que não me passou. Mesmo fazendo esse processo por ligação, fazendo a voz de comando, tudo como manda o script, né? E aí, qual a reflexão que eu cheguei? Eu falei, cara, eu não estou pedindo para a pessoa vender para mim, não estou pedindo para a pessoa comprar o curso na minha mão, eu só pedi uma ajuda para ela me indicar o meu trabalho, né? Eu penso, pô, se um amigo que eu considero, né? O que eu considerava, não pode me indicar, não pode indicar o meu trabalho, o que que eu posso contar com essa pessoa na minha vida? Nada. Então, eu vou querer uma pessoa dessa no meu ciclo? Então, foi até um ponto legal que eu peguei assim, ó, cara, se tu não pode me indicar o teu amigo, uma pessoa que você fala que você ama, que você gosta, que você tem consideração, então o que que eu posso contar contigo na minha vida, meu irmão? Nada. Então, foi até bom que eu já limpei essas 2 pessoas do meu ciclo e não conversei mais com elas também, né? Então, porque pessoal, é uma coisa, pô, se chega uma pessoa próxima a você e fala, galera, ó, indica aí o meu trabalho, é óbvio que você vai indicar, você vai dar uma moral para ele. Você não quer ver as pessoas próximas a você crescendo, se desenvolvendo e prosperando, então, né, você é uma pessoa muito egoísta, né? Então, é um processo simples que eu fiz e é a principal dica que eu dou. E sabe o que é o interessante? Por a gente mandar aquela mensagem de validação, as pessoas elas vão respondendo. Fulano, como é que é esse curso de inglês? Pô, que legal, tava pensando em fazer inglês esses dias. Pô, pode falar assim pro Jonathan me colocar como prioridade. Já tem pessoas que já vão responder, olha, não tenho interesse no momento. Ou seja, eu pedi para as pessoas, a Ana, meu irmão, meus amigos que me indicaram, fulano, a galera vai responder. Quem falar que não quer, você já me avisa, que aí eu já tiro da minha lista e não incomodo. Mas quem falar que tem interesse, você já me avisa também que eu dou prioridade. Então, só da minha lista com a Ana, que foi minha noiva, mais de 6 pessoas demonstraram interesse. Dessas 6 pessoas, eu fechei 3. Minha técnica péssima. Gaguejando, lendo o script, super robótico. Mas por que que eu fechei essas vendas? Porque a pessoa tinha sido indicada por alguém que ela conhecia, ela tinha avisado que eu poderia entrar em contato. Então, quando eu entrei em contato, fulano, eu estou entrando em contato com você a pedido da Ana. Ela comentou com você sobre o curso de inglês? Pô, ela comentou sim. Inclusive, falei para ela que você poderia me colocar como prioridade. Pô, que legal. E como é que tá teu inglês hoje, fulano? Já vou me conectando. Fiz ali o script, lendo, eu vou mandar o script também para vocês, porque nesse primeiro momento não é para vocês tentarem inventar de cabeça. Não, vocês vão ler o script. Jonathan, é robotizado? Pô, pra caramba, é robotizado. Mas com o tempo vocês vão melhorando. Então, mesmo eu lendo o script bem robotizado, eu consegui fazer minhas primeiras vendas. Por quê? Porque a técnica é boa, né? A gente está ali conectando, a gente está entendendo os porquês dela, a gente puxa ela para o compromisso quando a gente faz a decisão imediata, né? Que é aquele combinado de sim ou de não. O nosso produto ele é bom e é barato. Então, além de ter a indicação, que é um baita potencial, né, de você converter em vendas, a técnica é boa, por mais que você esteja lendo. E o curso também é bom, e as pessoas também precisam do inglês, né? Então, é uma junção de fatores. Não estamos aqui vendendo uma coisa negativa para a pessoa, não, é a educação, né? Então, ela tem desenvolvimento, ela vê perspectiva aprendendo inglês, então a gente está trazendo uma oportunidade de fato para aquela pessoa. Então, quando tem a indicação, turma, e a pessoa ela foi avisada sobre o seu contato, o nível de abordagem é outro. Por que que eu trago isso? Porque tem os gênios assim com J, quando inicia o projeto, eu não julgo, todo mundo aqui vai cometer erros. Ele fala: Não, Jonathan, eu não quero pegar indicação com pessoas próximas. Aí ele vai lá, pega uma lista que ele nem sabe de onde que ele arrumou aquela lista e começa a ligar para essas pessoas. Qual a chance disso dar êxito? Zero. A pessoa ela pode até gostar do curso, achar o curso bacana,
Mas qual a confiança que ela vai ter em comprar na sua mão? Ela não tem indicação, ela não foi avisada sobre o seu contato, ela não tem referência sobre você. O cliente ele vai comprar na tua mão quando ele sente segurança, confiança. E qual a forma de você gerar segurança e confiança nele? Você está conversando com ele por uma indicação de uma pessoa que ele conhece, que além dele conhecer, avisou ele sobre o seu contato. Jonathan, e quando eu ligo para uma pessoa dessa indicada, ela não tem interesse? A gente não segue. Pronto, simples. Lembra que eu falei que aqui na WhatsApp a gente não vai trabalhar com venda de convencimento? Eu não vou ligar para a pessoa e insistir para ela, fulano, você tem que saber falar inglês. Pô, como assim? Ó, quem não fala inglês, deixa de ganhar dinheiro. Quem não fala inglês não tem acesso ao... Jamais a nossa venda vai ser assim. Pegou a indicação, ligou para ela, percebeu que ela não tem interesse, tchau e amor ao próximo. Ligou para a pessoa, percebeu que ela tem interesse no assunto, aí sim você vai seguir com ela. A gente não está aqui para convencer ninguém que o inglês é importante, né, na vida dela. Inclusive, com o tempo vocês vão aprender, as pessoas que eu sigo até o final, elas têm que me convencer que o inglês faz sentido na vida delas. Se elas não me convencem sobre isso, eu nem avanço com elas na oportunidade. Ah, é contraditório porque a gente está ali ligando para encontrar o nosso sim. Mas a gente tem que ter esse nível de posicionamento, tá bom? Então, a primeira dica, eu já quero que vocês façam isso depois que a gente finalizar. Deixa eu abrir aqui o chat. Abrir a sua lista, selecionar as 10 pessoas mais próximas e ter o foco de pegar as indicações. Jonathan, eu não tenho 10. Se você tem uma pessoa, você consegue iniciar esse trabalho. Porque se de uma você arranca 20, você já tem 20 potenciais clientes, tá? Então, esse é um ponto interessante. Teve pessoas que literalmente começaram com as indicações do pai e da mãe. Sentou com o pai e com a mãe, fez o pai e a mãe, obrigou o pai e a mãe a pegar os contatos, indicar a lista inteira do pai e da mãe, mandou para ela, validou e várias pessoas demonstraram interesse. Então, quanto mais pessoas você conseguir pegar a indicação, quanto mais pessoas você conseguir, obviamente, validar, maior a tua chance de vendas. Tá bom? Segundo ponto, turma. Além das pessoas mais próximas, quando a gente abre a nossa lista de contato, a gente sempre tem aqueles conhecidos, que também pode ser um baita potencial de venda, tá? Então, a minha segunda dica é você fazer uma lista de conhecidos que você acredita que o inglês poderia ser algo interessante, tá bom? Então, eu literalmente abri a minha lista de WhatsApp. Pessoal, foca aqui, tá? O que eu estou passando para vocês é o que vai fazer vocês venderem. O resto que vocês estão perguntando aqui não vai ajudar de nisso, tá? Então, foquem aqui, pelo amor de Deus. Vocês vão fazer uma lista de pelo menos 30, 40, 50 pessoas que você acredita que o inglês poderia ser interessante. Eu literalmente abri a minha lista e fui colocando uma nota de 0 a 10 nas pessoas que eu tinha na minha lista de contatos. Então, por exemplo, eu lembrava de algum conhecido que, pô, essa pessoa ela tem vontade de crescer na vida, ela é uma pessoa dedicada, é uma pessoa esforçada, ou ela faz engenharia, ela faz uma área da saúde, ela está numa área de tecnologia, ela trabalha em uma grande empresa, ela está em um grande centro, que eu sou do interior, né? Eu era de cidade pequenininha. Então, pô, para quem mora em São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, grandes centros, capitais, o inglês, obviamente, se faz mais presente nessas cidades, né? Então, eu fui colocando ali uma nota de 0 a 10. Qual que era o meu intuito com essas pessoas agora? Já era tentar realizar vendas. Porque, novamente, pessoal, 95% da população brasileira não fala inglês. Ou seja, 95% da tua agenda não sabe falar inglês. Alguém aqui já fez aquela pesquisa, né? Eu acho que vocês já fizeram aquela pesquisa inicial que eu pedi. Vocês perceberam que muita gente não fala inglês bem, muita gente já perdeu a oportunidade. Inclusive, essas são pessoas que você pode atacar de primeira para mostrar para elas que você hoje está com uma oportunidade.
Então, eu separei uma lista de conhecidos para começar também a abordar essas pessoas. Inclusive, uma das minhas primeiras vendas foi um conhecido meu de faculdade. Ele era um veterano, eu lembrava que ele tinha comentado comigo que ele tinha vontade de fazer intercâmbio. Eu peguei, liguei para ele, expliquei que eu estava com um projeto de inglês, que eu tinha lembrado da pessoa dele, e ele falou que tinha interesse. Eu me conectei, entendi os porquês, a dor e a necessidade dele e converti em vendas, tá bom? Então, as pessoas, aqueles conhecidos que eu não converti em vendas, eu ainda prospectei mais contatos, porque às vezes a pessoa, não, Jonathan, ó, de fato, para mim hoje o inglês não faz sentido. Mas eu tenho pessoas aqui que eu sei que poderia ser bacana. Você quer que eu te indique? Então, as próprias pessoas que eu ligava, quando era um conhecido que não tinha interesse, elas se colocavam à disposição de fazer indicações. Então foi bem legal, porque eu treinei bastante com esses conhecidos, saiu vendas, peguei mais contatos. Então eu sempre dou essa segunda dica, que é fazer uma lista de conhecidos que você acredita que o inglês possa ser interessante para eles, tá? Com certeza você tem uma pessoa que está nesse perfil, né, em grandes centros, trabalha em uma grande empresa, ou é da área de saúde, tecnologia, engenharia, computação, enfim. Ou uma pessoa que você percebe que é uma pessoa que quer mudar de vida, quer crescer, o inglês vai ser algo importante para ela. E como terceiro dica, e não menos importante, é sobre a pesquisa de mercado. Eu vou mandar para vocês um exemplo de pesquisa que eu fiz também na época. Porque o que que eu fiz na época? Eu abri minha lista, tinha 300 pessoas. Eu peguei 10 pessoas mais próximas, separei 50 conhecidos. Sobrou 240 pessoas. Eu falei, opa, eu vou jogar essas 240 pessoas aqui no lixo? Claro que não. Vou dar um jeito de abordá-las. Aí eu fiz uma pesquisa, como eram pessoas que eu não tinha muita afinidade, às vezes era pessoa que eu nem sabia por que estava na minha agenda, todo mundo aqui tem esse perfil, né? Tá lá salvo, mas você nem sabe quem é aquela pessoa. Eu falei, vou fazer pesquisa. Aí eu montei um modelo de padrão de pesquisa, que eu vou mandar também para vocês no grupo, que é só vocês seguirem esse modelo de padrão. É por mensagem mesmo. É como se fosse, a pesquisa é como se fosse um funil de venda. Você vai fazer com tanto de pessoas, vai funilando, até você encontrar potenciais clientes. Desses potenciais, você vai puxar para uma ligação, para uma call. Então, de 240 pessoas que eu fiz pesquisa, eu levei até aqui para o topo 20, da base para o topo 20, e dessas 20 pessoas eu fiz 20 ligações, ou seja, 20 entrevistas e converti 6 vendas. Então, a pesquisa é uma forma de você ter essa filtragem com as pessoas que você não tem afinidade. Então, a minha recomendação é, poxa, eu tenho 200 pessoas no meu WhatsApp, Jonathan, de contatos. Separa 10 pessoas mais próximas, separa 40 pessoas de conhecidos que você acredita que o inglês poderia ser interessante, e os 150 restantes você vai fazer pesquisa. Jonathan, eu tenho 60 pessoas. Separa 10 pessoas mais próximas, separa mais umas 10 conhecidas, e as 40 pessoas você vai fazer pesquisa. Eu tenho 1.000 pessoas, Jonathan. Separa 10 pessoas próximas para pegar as indicações, separa 50 conhecidos e faz o restante tudo de pesquisa, tá? A pesquisa não é interessante usar a lista de transmissão. Eu vou mandar lá o modelo, mas basicamente são etapas. Plano, conheci estou fazendo parte de um projeto de inglês, estou fazendo uma pesquisa de mercado. Vai estar lá no texto bem detalhado. A pessoa respondeu a primeira mensagem, você vai seguir com a pesquisa. Aí depois você vai mandar as perguntas. Como que é as perguntas? É basicamente como é que está o teu nível de inglês 0 a 10. Você já perdeu alguma oportunidade ou conhece alguém que já perdeu alguma oportunidade por não falar inglês? E a terceira pergunta, que é a pergunta matadora. Você ainda tem vontade de aprender a falar inglês? Começar a resolver o seu problema de inglês ainda esse ano? Por mais que seja final de ano, turma, muita gente já quer comprar o curso agora para começar ano que vem. Porque ano que vem já tem reajuste, né? Porque qual é o argumento que eu trago para as pessoas? Fulano, ó, ano que vem vai estar todo mundo querendo resolver o problema de inglês. Ou seja, a demanda aumenta, preço aumenta. Quem é esperto já resolve agora, já deixa tudo pronto para começar em janeiro. Então, todas as matrículas que eu estou fazendo agora
as pessoas já estão se organizando, estão pagando mais barato para efetivamente começar em janeiro. E já tem algumas pessoas que já querem começar agora mesmo em dezembro, né? Então, a pessoa respondendo que o nível dela de inglês está ruim, ela já perdeu a oportunidade por não falar inglês. Ela falou que tem vontade ainda de resolver falar inglês esse ano. Pô, é um baita potencial. Aí eu mando um áudio para ela, fulano, olha, porque hoje eu estou trabalhando na WhatsApp, a gente é uma instituição, a gente está inclusive como eu sou executivo, eu estou com uma bolsa de estudos, e realmente você tem uma bolsa, né? O incentivo financeiro, porque se a pessoa ela contrata diretamente da WhatsApp, ela vai pagar mais caro do que pagando diretamente com você. Eu vou até conferir aqui, mas eu acho que é quase uns R$ 600 de desconto que você traz para a pessoa, tá? No curso. Então você realmente tem uma bolsa de estudo e eu pergunto para ela, faz sentido para você a gente marcar um horário para a gente conhecer melhor a sua necessidade e ver como a gente possa te ajudar? Faz sentido. Então, de 240 pessoas, eu fiz 20 entrevistas e converti 6 vendas. Mas sabe o que é o mais interessante? Com essas 20 pessoas, 14 não fecharam. As 14 pessoas que não fecharam, eu peguei indicação com todas. Com todas. Então, basicamente, vocês têm que perceber que a indicação é o nosso oxigênio, tá? Hoje eu tenho mais de 3.000 vendas feitas aqui na WhatsApp. Essas 3.000 vendas foram frutos de indicações. Nenhuma venda que eu fiz foi porque eu fiz tráfego pago, até porque não pode. Eu não utilizei de nenhum outro meio. As minhas mais de 3.000 vendas foram frutos de indicações. Então vocês percebem o poder dessa indicação? Hoje eu faço 10 vendas em média por semana. Essas 10 vendas é fruto de indicação. É a pessoa que eu fiz a entrevista e ela fechou na minha mão, ela me indicou mais 20, 30 pessoas. Imagina, quando você fizer a sua primeira venda, você pega 20, 30 indicações. Ah, o fulano, ele está estudando. Inclusive, por isso que ele te indicou. Porque ele gostou, achou interessante e lembrou da tua pessoa. A pessoa que eu vou até o final não fechou por algum motivo, financeiro, tempo, fulano, ó, vamos aqui agora fazer a minha avaliação. Eu utilizo como avaliação de atendimento. E eu faço ela me indicar 20, 30 pessoas. E é assim que eu já faço aqui há mais de 5 anos. Tá? A gente vai entrar em detalhes, tem um universo por trás que a gente vai ter que explorar ainda com vocês. Vocês só estão iniciando a jornada aqui de vocês, né? Mas o que eu quero reforçar aqui, o importante para você começar agora é esses pontos. Keila, a gente não trabalha com tráfego, é indicação, tá? Isso foi explicado no primeiro dia. Não é tráfego pago, não é marketing multinível, tá? Para quem está um pouquinho perdido sobre e-mail, tráfego pago, eu recomendo rever o treinamento inicial, porque não era nem para você estar com essa dúvida, tá? Acho que quem está com essa dúvida é porque não prestou atenção nos treinamentos iniciais. Então volta lá, rever, anota, porque tudo isso foi sanado nos primeiros dias. Beleza? Então, turma, a gente trabalha aqui por indicação. Essas são as dicas iniciais. Eu vou estar mandando lá no grupo essas informações, que é script de vendas. Vou estar mandando também a mensagem de validação para vocês terem acesso. E eu vou me colocar de plantão para vocês tirarem dúvidas comigo no privado, mas dúvidas que não sejam referentes aos treinamentos iniciais. Isso aí eu já não vou aceitar, tá? Porque MEI, tráfego pago, até uma menina, até falei com ela assim: ah, a gente só recebe se a gente matricular? Minha filha, você não prestou atenção no primeiro dia? É o pagamento por comissão, não é um CLT, você não vai ter salário fixo aqui, né? Então são coisas banais que eu espero que vocês já não tenham mais esse tipo de dúvida. Agora, se for focado, Jonathan, me ajuda aí como que eu posso melhorar aqui? Eu peguei minha primeira indicação, como que eu posso bolar aqui para falar com ela? Enfim, algo nesse sentido voltado a você conquistar a sua primeira indicação, conquistar a sua primeira venda. Eu vou me colocar à disposição no privado para vocês estarem me chamando, tá? Lembrando que quem faz a primeira venda entre hoje e amanhã já conquista a primeira estrela. O que significa conquistar a primeira estrela? É você já avançar no plano de carreira.
já conquistar a sua primeira comissão. Fazendo a sua primeira venda, você vai ter mais outra semana de bonificação. Fazendo mais outra venda, você já se torna um agente Blue. Ou seja, um agente Blue já tem um ganho de comissão de 50%. Então, qual que é o meu objetivo aqui com vocês hoje? É fazer vocês chegarem no Blue nessa primeira semana. Porque você já tem esse ganho de comissão, que é bem interessante. Vou só te trazer um exemplo. Uma venda como White que vocês ganham 194 reais, como Blue você já ganha 255 reais. Uma venda como White que você ganha 319, como Blue você já ganha 455 reais. Então 50% de comissão é muita coisa. E essa bonificação da primeira venda é válida apenas entre hoje e amanhã. Porque, Jonathan, passou dessa etapa, quer dizer que eu vou ser desclassificado? Claro que não. Mas significa que para você conquistar a venda de Blue, a venda de White, a estrela de White, sem a bonificação, você tem que fazer 5 vendas. E depois você vai ter que fazer mais outras 5 vendas para bater as 2 estrelas e virar Blue. Então, pô, é muito melhor você fazer 2 e já virar Blue do que ter que fazer 10 para depois virar Blue, tá? Então a gente vai trabalhar para isso. Já coloca como meta conquistar essa primeira venda. Sempre tem pessoas próximas a você que, vou ser sincero, tá, turma? Essa primeira venda às vezes vem muito de uma pessoa próxima. Por quê? A gente trabalha com inglês, a educação, as pessoas precisam. Então tenta ver com pessoas próximas que possa ser que tenha interesse também, tá? Talvez é dali que vai sair sua primeira venda. E essa primeira venda é uma venda arrancada, não vai ser na base da técnica, tá? Na base mais da coragem do que da técnica. Então a gente vai trabalhando em cima disso, tá bom? Amanhã, prometo, vai ser mais um Tira Dúvidas. Aí eu vou estar aqui respondendo vocês com as dúvidas que vocês tiverem. Mas vamos focar hoje em fazer a primeira venda, beleza? Um abraço aqui para vocês, a gente se encontra amanhã. Vamos mantendo aí a comunicação no grupo, tá bom? Tchau, tchau.